são de processo seletivo de residência de enfermagem e 3 são de fisioterapia. A única diferença é que uma delas ainda se desenrolava numa pergunta dissertativa, que é a última pergunta. Mas aí eu trouxe as perguntas para a gente discutir aqui hoje, tá? Ah, uma coisa, a gente terminou os assuntos de avaliação dos sinais vitais, então já vou entregar para vocês o certificado. Só não vou. E a gente vai fazer essa provinha hoje, só para a gente conversar, discutir essas questões. Só que lembrando que essas questões elas vão voltar de outra forma. Sinais vitais vão voltar todo o tempo para a gente, tá? Então não dá para a gente dizer que acabou. Pelo contrário. Agora que eles vão vir cada vez mais mesmo. Então vamos lá. Eu acho que nessa versão que eu tô aqui eu consigo. Aê, consigo, tá em branco. Aí eu vou responder no meu nome. Então vamos lá. Vamos indo uma por uma. A última que vai ser a mais que vai ter mais discussão. Então, um paciente do sexo masculino, 70 anos de idade, foi admitido na unidade de emergência devido a uma crise de hipertensão. Ao ser avaliado pela equipe médica, os seguintes sinais vitais foram registrados: uma frequência cardíaca de 90, PA de 200 por 120, uma frequência respiratória de 20, uma temperatura de 37. Com base nos sinais vitais apresentados pelo paciente, qual das seguintes afirmações é correta? Vamos, antes da gente seguir para as alternativas, deixa eu aproveitar e dar uma dica, pessoal. Quando vocês não souberem, não tem ideia do que está acontecendo, vai para as alternativas e risca aquelas que você tem certeza que não são. Já vai te dar uma boa aliviada. E eu tenho que dizer que algumas provas trazem a resposta em outras perguntas, o que é muito feio de pensar, mas acontece sim, tá? Então vamos lá, vamos responder do jeito mais difícil essa daqui primeiro. Bom, ao ser avaliada pela equipe médica, ele só está me dando os sinais vitais, então vamos entender esses sinais vitais aqui. Frequência cardíaca de 90. Como é que está essa frequência cardíaca? Tá normal. Boa. Pressão de 20 por 12. Tá hipertenso. Frequência de 20. Frequência respiratória de 20. Isso aqui dá para dar Tá uma normal. normal. Nice. Dá para dizer que está um pouquinho alto. Vocês concordam? Assusta uma frequência respiratória de 20? Se eu só der isso, se eu só falar isso, frequência respiratória de 20. Não. Porque tá no limite, né? Não me assusta, não. E assim, tá, ok, tá um pouquinho alto. Um pouquinho. Normal seria aí 12, 18, tá 20. Nossa, vamos entubar. Não, tá 20. Vamos entender o que está acontecendo com esse senhor. Temperatura de 37. Diz alguma coisa pra gente? Tá Assusta? normal. Tá normal, normal. Eu posso dizer então que ele tá um pouquinho taquipneico e hipertenso. Hipertenso ele tá. Beleza. Então vamos lá. A temperatura do paciente está elevada, blá, blá, blá. Não, não tá. E assim, gente, outra coisa, dica do coração. Essas provas, elas são. O maior problema dessas provas é que elas demoram 3 a 6 horas para acabar. Então, assim, é chato, é maratona. Não perde tempo lendo questões alternativas gigantes que vocês já conseguiram eliminar. No começo é legal, você vai falar assim, eu quero ter certeza. A temperatura do paciente está elevada. Mas vai que depois ela fica correta. Não, já começou errada, não está certa. Não perde tempo, não. Vai para a próxima. A temperatura do paciente está elevada. Não, não está. Mas eu não sei se 37 está elevado. Tá, então deixa aí meio interrogadinho. Frequência respiratória do paciente está elevada, indicando possível quadro de insuficiência respiratória. Olha, está um pouquinho alto. Mas só a frequência respiratória alta não está me dizendo que é um quadro de insuficiência respiratória. Vamos deixar interrogadinho, então. A pressão arterial do paciente está dentro da faixa normal.
Não, esse claramente está errado. A pressão arterial do paciente está elevada. Tá. Sugerindo um quadro de hipertensão que requer atenção imediata. Requer. Ah, assim, tá alta. Ah, dava para esperar? Poxa, gente, 12 por 8, tá 200 por 12. Assim, eu não preciso entender muito de hipertensão, grau 1, grau 2, grau 3, para entender que uma pressão de 20 por 12 é uma pressão alta para burro. Sim, requer atenção médica para agora, porque pode estourar uma artéria, pode causar um evento bem sério. Então, parece que a D tá certa. Na verdade, tá muito certa. E por fim, a frequência cardíaca do paciente sugere bradicardia? Não, não tá bradicárdico, não. Então, bom, a B pode ser? Pode, mas a D tá muito certa. A A, que aquela hora a gente ficou com um pouco de dúvida, que estava com 37 graus, acho que agora dá para matar certinho, né? Alternativa D, deixa eu dar uma olhadinha para ver se alguém errou essa, mas eu acho que ninguém errou essa. Tranquilo, gente, até aqui? Professor, Oi, Fran. você viu aquela foto daquela pressão que eu te mandei no seu WhatsApp? Não sei, deixa eu ver. Acho que não, Fran. Deixa eu Eu ver sugiro aqui. uma olhada lá. Vamos ver uma foto de uma pressão alta. Qualquer coisa eu vou compartilhar aqui com todo mundo, tá? Compartilhar, só não, por favor, gente, não. É do estágio. Hum, Tentar ativar meu celular. Vou direto pelo celular que vai ser legal. Gente, dessa parte até aqui, tudo bem? Para não tá dando para baixar. Paciente na triagem. Deu pra ver? Eu mando Não. pra você de novo. Ah, deu. Vou Pronto, mandar. deu. Para Deu? vocês saberem, tá 28 por 18. É, não é todo dia que você vê uma pessoa com uma pressão de 28. E era sério mesmo, ô Fran, essa Você quer que eu pressão? te foi a conduta da enfermeira que estava me acompanhando? Ah, Classificação verde. nossa senhora. Assim, deixa eu aproveitar esse gancho. Pessoal, você está lá medindo a pressão arterial do seu paciente. Principalmente monitorzinho automático, aquele que mede a pressão automaticamente, ou não importa, o termômetro, ou o oxímetro, ou o eletrocardiograma. Bateu ali um número absurdo, não custa você fazer de novo. Dá uma olhadinha de novo, não custa nada. Tipo, bateu pressão de 28. Poxa, assim, eu acho que na vida você vai ver umas 10 pessoas com uma pressão dessa. Então, vê de novo, dá uma olhadinha. Deu de novo? Puta, gente, é sério. Pode morrer a qualquer momento, pode parar, tá? Então, trata como se fosse realmente uma bomba que pode explodir a qualquer momento. E só pra vocês saberem, é uma pressão de 28 por 18. Pô, é uma baita de uma pancada. Medido Então, pela terceira. tá aí, pronto, fechou. É pressão alta mesmo. Lembra Assim, que eu te contei? A gente não questiona a conduta das pessoas que estão trabalhando lá. A gente só pensa e depois pesquisa sobre isso e tal. A reflete o gente que não tá questiona. fazendo da vida. Que olha. Ai, ai. Pessoal, bom, para uma paciente jovem do gênero feminino, com 1,63 m de altura e com IMC de 25,4, encontramos uma frequência cardíaca de 80 batimentos e volume sistólico de 60. Considerando apenas essas informações, qual o débito cardíaco dessa paciente? E aí? O que vocês têm a dizer sobre débito cardíaco? É a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Acabou. É isso. IMC interfere? Não, não interfere. A altura interfere? Não,
Nada. Agora eu sei que é uma mulher de 1,63 m. Nem o gênero feminino interferia nisso. Eu já te dei a frequência cardíaca e já te dei o volume sistólico. Mulheres tendem a ter um volume sistólico um pouquinho menor. Pacientes obesos tendem a ter uma frequência cardíaca um pouquinho mais elevada, mas tanto faz, não interessa. Aí, pô, 25 de IMC. IMC de 25 não é uma pessoa gorda, é uma pessoa normal. Lembrando que obesidade é acima de 30 de IMC, tá? Então, uma pessoa com IMC de 25, eu não posso, assim, eu tenho que dizer que ela tá com sobrepeso, mas eu acho mancada falar que uma pessoa dessa tá com sobrepeso. Então, conta. A gente vai pegar a frequência cardíaca, que é quantas vezes por minuto um coração bate, e multiplica por 60, que é o volume de sangue que sai por batimento. Então, eu sei quanto que sai em um batimento, eu multiplico por quantos batimentos teve, para saber quanto que vai sair aí durante um minuto, tá bom? Então, a conta seria 80 vezes 60. Ah, eu não sei nada de matemática, por isso que eu fui para a área da saúde. Beleza, não tem problema não. 8 vezes 6, bom, não sei. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 6, 48. Pô, você só cortou os zeros. Coloca 2 zeros aí de volta, dá 4.800, 4,8 litros. Pronto. Dá para dar uma chutada, né? Se você souber realmente como que é a conta, lembra sempre, volume débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do seu coração em um minuto. Para saber quanto de sangue sai do coração em um minuto, pega quanto que sai em cada batimento e multiplica pelos batimentos. Não tem juros, é uma conta bem simples até. Ainda que está desse jeito mais simples assim, 80 por 60, fica mais 8 por 6, tá tranquilo. Ruim é quando é 73 batimentos por 95 ml. Aí vai dar um nozinho na cabeça. Mas aí não vai assim, não vai cair assim nas provas, não. Cai mais mastigadinho. Só vai pedir para você saber o que você está fazendo. Na pior das hipóteses, essas alternativas aqui ficariam mais confusas. Tipo, daria 4,8 litros, aí depois lá embaixo ia dar, sei lá, 600 ml, ia dar uns números bem esquisitos para fazer você pensar, será que débito cardíaco é em litro? Aí, outra coisa, 4,8 litros é igual a 4.800 ml, tá? É só multiplicar aí, 1 litro tem 1.000 ml. Lembrando que o óbvio só é óbvio depois que ele é dito várias e várias vezes, então vamos bater no óbvio aí até enjoar. Tudo bem até aqui, gente? Alguém travou nessa aqui também? Isso aqui eu acho que é um pouquinho mais... Você tem que saber do que você está falando. Eu acho que essa daqui é o segredo dessa pergunta aqui. E pergunta grande, a próxima... eu gosto de perguntar curtinha assim, porque dá para você pensar e responder rápido. Um paciente de 98 anos. Tá, 98 anos. A gente não tá falando de um senhorzinho de 70, de 80. Imagina, esse cara tem 18 anos a mais dos 80. Essa pessoa aí já tem uma boa idade aí. Internado em um CTI. Uma coisa, UTI é unidade de terapia intensiva. UTI é UTI cardiológica, neurológica, UTI pediátrica, UTI cirúrgica, UTI hepato, nefro, queimados. Isso é uma UTI. CTI é um centro, então tem de tudo. Fechou? UTI é específico, CTI é de tudo. Então é um CTI, tem de tudo lá. Por dispneia é importante. O cara tá com falta de ar. Agora, às 18 horas, evolui com um quadro de delírio. Delírio hiperativo. Vocês lembram o que é delírio? É o estado de mental alterado. Oi, Thalia. Boa noite. Oi, boa noite. É um estado mental alterado. Hiperativo, aliás, é alteração do nível de consciência, pode Ele ser pode estar tanto agitado, né? isso. Ou ele está hiperativo, do tipo pulando, correndo, agitado, ou hipoativo, do tipo quietinho, sonolento, prostrado, dormindo o dia inteiro, tá? Nesse caso, às 18 horas, evoluiu com um quadro de delírio hiperativo. Só a nível de curiosidade Professor, também. Oi, ele pode falar, pode, Thalia. ele pode estar agressivo também? Pode. Tá agitado? Certeza.
Na verdade, só tá falando delírio hiperativo. Então, eu posso imaginar que ele tá agitado. Aliás, que ele tá, talvez até agressivo. Ele tá agitado. Fato é esse. Ele tá agitado, pode estar dando cambalhota, chute, soco, pode estar mordendo, pode estar só nervoso, xingando todo mundo que tá lá no quarto. Os dois quadros são possíveis, tá bom? E Entendi. aí, uma coisa que eu ia falar importante, pessoal. Pacientes com idade tendem a ter delírio muito mais facilmente do que pessoas mais novas. Longo tempo de internação causa delírio muito mais facilmente. E o período das 18 horas é o período que o gato vai visitar a Alice. É a hora não sei o que acontece. É a hora de sair da casinha, é a hora de começar a brincar, é a hora de começar a gritar, é a hora que as coisas começam a acontecer. Então, vamos lá. Agora, às 18 horas, um paciente de 98 anos começou a ficar agitado, realizando movimentos constantes para tirar a roupa que cobre o seu tórax, muitas vezes se arranhando. E na avaliação é notada uma frequência respiratória de 25. 25 tá alto, baixo, tá normal? O que vocês acham? Frequência Tá respiratória. alto. Tá alto. Tá alto. Lembrando, ele internou com dispneia, tá? Tá saturando 99. Dá para se pensar. Tá com falta de ar, mas tá saturando bem. Então, quer dizer, por mais que ele esteja cansado, tá dando conta de segurar. E uma frequência cardíaca de 135. Alto, baixo, normal, Bastante alto. bastante sudoreico, pálido e com pupilas dilatadas. O que significa sudorese, palidez e dilatação de pupilas? Choque. Já dá para imaginar um choque. Dá sim. Mas aqui não está dando pressão arterial. Mas gostei da ideia. Dá para pensar em sepse também. Dá para pensar em sepse. Com base nessa descrição, qual das seguintes opções descreve melhor a abordagem apropriada para avaliar e gerenciar o quadro desse paciente? Vamos lá. Manter o paciente no leito para evitar que se machuque mais. Conter, aliás, perdão. Conter o paciente no leito para evitar que ele se machuque mais. Restringindo seus membros superiores com luvas protetoras adequadas e promover sedação. Tá. Amarrar o paciente no leito e sedar ele. De uma forma resumida, é isso. O que vocês acham? Não é critério de contenção, Mas ele tá se arranhando todo. mas ainda assim não é critério para isso. Ele tá arranhando o tórax dele todinho. Ninguém vai amarrar ele. A, Tem que segurar não, ele, não tá se arranhando. a gente contém paciente quando ele coloca em risco a vida dele. Mas nesse Perfeito. caso, fazer outras coisas. Pessoal, assim, antes disso, antes de qualquer pensamento assim, pensa simples. O cara tá agitado, o cara tá se machucando. Isso é um problema. Lógico que isso é um problema. Só que amarrar uma pessoa que parece estar confusa, confia em mim, só vai piorar a confusão dela. Ela só vai ficar mais irritada, mais desesperada, mais angustiada para se machucar, para tentar machucar alguém. E você não vai conseguir amarrar essa pessoa de boa, tá? Amarrar nunca é uma opção, a não ser quando o paciente realmente está se machucando e aí não está dando mais certo, não. Está arrancando acesso, está correndo risco de se estubar e a gente não está conseguindo. Talvez a gente consiga ganhar um pouco se a gente segurar e conter ele. Só que assim, muito cuidado sempre, sempre. A resposta nunca deve ser vamos amarrar. A resposta sempre tem que ser vamos tentar o quê? Tá bom? Nunca amarra direto, nunca, nunca. E sedação? Sedação resolve. Sedação resolve muita coisa. Mas não sei se é a melhor resposta para isso, não. O cara tá, assim, tudo bem, ele tá agitado, a frequência respiratória dele tá alta, a frequência cardíaca tá alta, ele tá sudoreico com palidez e pupila dilatada.
isso é sinal de choque, isso é sinal de sepse, e na essência, isso significa descarga de adrenalina. Então, assim, pode ser que ele esteja agitado e por isso está causando tudo isso. Pode ser. Mas amarrar ele não é uma alternativa correta. Então, letra A, não. Aplicar a escala visual analógica, EVA, e a dá para perguntar para esse cara, tá doendo? Tá tudo bem? Tá. Não. Ele nem Tá bom. vai querer Assim, eu não vou responder. nem ler o resto. Não entendi, perdão. Acho que a última vozinha, eu não vi quem foi. Nem precisa perguntar, Oi, né? Camila. É nítido. Não, nem dá para perguntar, porque Ele assim, vai te xingar, né? você Eu pode falava. perguntar. Talvez ele nem olhe na tua cara, talvez ele continue É. lá xingando, fazendo as coisas dele. E assim, para quê? Calma, não é a hora. Procurar pelo acompanhante para perguntar sobre a noite do paciente para entender a evolução da doença. Ele internou por quê? Ele estava com dispneia. O que o acompanhante vai saber me dizer? Assim, acompanhante é importante, às vezes eles ajudam, às vezes eles trazem informações importantes, mas não é agora que esse cara que a filha vai me falar, ele não dormiu à noite, por isso que ele tá assim. Por mais que ele não tenha dormido, ele não tem que estar assim. Considerar o risco de complicação cardiológica e apresentar imediatamente o quadro para a equipe multi. Dá para pensar um pouquinho, vamos lá. Considerar o risco de complicação cardiológica. Por quê? O que vocês acham? Porque a frequência cardíaca dele tá muito alta e ele tá Cheque. pálido. Cheque. E 2 já cheques. é meio também estranho, né? Ele não tá. Se ele tá pálido, então o sangue não tá chegando muito bem para as extremidades, né? Imagino. Tá tendo adrenalina ali. Isso. E essas Tá. pupilas dilatadas, enfim. Eu acredito que Tá. é esse o risco. Dá para se pensar. Porque, igual você falou, a adrenalina, ela dilata a pupila, né? Ela dilata a pupila. Então, também é um quadro aí de ansiedade ou Será de que... estresse. E aí vem um negócio. Ansiedade causa taquicardia, tal. Mas hipertensão também causa ansiedade. E aí vem quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. É, porque aí não tem o quadro, não tem a informação de quanto que tá a pressão arterial dele, né? Não. Mas a gente tem uma informação que ele É, chegou por dispneia. sim. Que também uma crise de ansiedade pode causar. Pode. Enfim, ele tá com a adrenalina a mil, né? Também. Dá para se pensar numa complicação cardiológica? Não dá para afastar, dá para se considerar. E apresentar imediatamente o quadro para a equipe multi. Eu acho justo. Tá, essa daí dá para deixar interrogadinha, pelo menos por enquanto. A última, seguir com quadro de intubação orotraqueal. Olha, frequência respiratória alta é talvez indicação de intubação, mas ele está saturando 99, ele está com uma dispneia, mas ele está estável, pelo menos não está me dando muitas dicas. A frequência cardíaca está alta, tá com adrenalina alta, isso pode sim ser um sinal de desconforto respiratório. Aliás, perdão, de indicação para intubação. Mas se ele está agitado desse jeito, está saturando bem, eu acho que eu deixaria interrogado também, mas eu acho que eu tenderia mais a achar que não. Não sei, eu acho que eu tenderia a achar que não, porque não tem um quadro desenhado, não é uma questão que me fala assim, é um paciente que está com dispneia, que está com uso da musculatura acessória, blá 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 blá. O foco está muito mais, por exemplo, no fato de ele estar agitado, né? E aí, o que vocês têm a pensar sobre? Eu acho que a D, D? Um B, Ixi, C, D. D? Eu acho que seria mais, assim, Ó, que é melhor opção. essa prova foi de residência em fisioterapia e em cardio 2014, se não me engano. É meio antiguinha essa daí. 2000, alguma coisa assim. É antiga, isso eu lembro que ela é. E
eu usei essa questão porque eu achei bem legal um raciocínio por trás dela. Para pensar, eu não queria dar essa resposta de imediato, mas assim, tenta entender como que está o quadro geral desse paciente. Pensa aí com carinho. Ó, é um paciente de 98 anos. Ele está internado com dispneia importante. Dispneia importante, falta de ar. Tá. E agora esse paciente começou a ficar confuso. Vou te dar uma dica. Pacientes, quando eles estão com falta de ar, dificilmente, por dispneia, normalmente eles saem agitados, porque a falta de ar não deixa. Acontece, lógico, também não vou falar para vocês que nunca, mas acontece, mas não é tão comum, não. Normalmente eles ficam mais quietinhos. Nem que você não vê uma pessoa com falta de ar correndo por aí. Tá. Realizando movimentos constantes, essa palavrinha que me chamou a atenção, que me fez trazer essa pergunta para vocês. Movimentos constantes para retirar a roupa que cobre seu tórax. Muitas vezes se arranhando, e na avaliação é notado uma... Gente, é um senhor de 98 anos que está confuso. Ô, professor, Oi? esse ato assim de tentar tirar a roupa e se arranhar, pode ser que ele é uma forma dele apresentar que tem algo incomodando naquela região, ou até É, mesmo uma dor ou uma sensação que está tem alguma coisa incomodando incomodando. ele naquela região. Então, também condiz com a parte cardiológica, pode ser, né? Por isso que eu Então, trouxe essa pergunta. Essa parte aí que é me fez isso que pensar, eu pô, acho que que essa daí legal. encaixa mais um pouquinho, né? Ó, ao meu ver, vê se faz sentido encaixar essa história aí. É um carinha que tava lá, 98 anos, sendo vozinho, cuidando da vida de todo mundo, um pouquinho confuso de vez em quando, mas estava bem. Aí ele começou a ficar cansado, 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 e aí não deu. Foi procurar pronto-socorro, foi internado na CTI para investigação. Na UTI ele ficou agitado, porque deu o horário-chave ali, depois de ficar muito tempo quieto, com 98 anos, delírio, lugar fechado, UTI, pessoas estranhas, dor. Dor no tórax faria ele começar a tentar tirar a roupa, começar a tentar aliviar, tentar coçar. Assim, coceira é sinal de dor, só que num nível bem leve. E aí ele tá tentando tirar, mostrar que tá doendo, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue nem conhecer aquelas pessoas, ele só sente dor e tenta resolver a dor. Na avaliação, ele tá com uma frequência respiratória alta, porque dor aumenta a frequência respiratória, tá saturando bem. Dispneia e falta de ar normalmente cai a saturação quando o problema é pulmonar. Se fosse uma pneumonia, a saturação estaria baixa. E por isso ele estaria taquipneico. Mas a saturação está normal. E uma frequência cardíaca alta. E outra coisa, tá com descarga de adrenalina, tá sudoreico, tá pálido, a pupila está dilatada. Então, assim, eu, dentro dessas opções, eu concordo que daria para melhorar algumas descrições. Mas eu acho que para as alternativas que a gente tem, perguntando da escala visual analógica e trazendo a ideia do risco de complicação cardiológica, dentro das alternativas, encaixa melhor. Não estou dizendo que encaixa perfeitamente bem, mas se eu tivesse mais detalhes, talvez eu só perderia mais tempo lendo. Encaixa, o cara está com complicação cardiológica. Pode ser um infarto, pode ser uma FA, pode ser uma. Não sei. Alguma coisa está acontecendo ali. Tanto que ele tá agitado, tá com dor, não tá conseguindo se expressar, e coincidiu aí de ter uma agitação, uma confusão, porque ele tem 98 anos. Deixa eu Pode voltar ser uma para. ICC também, né? Pode. Eu acho que uma ICC pode. Ponto. Não vou nem discutir. Sabe o que eu pensei? É que eu tô trazendo muito para a vida real. Eu acho que se fosse uma ICC com 98 anos já daria para ter diagnosticado. Ah, Mas entendi. aí já tô trazendo muito para a Verdade. realidade que eu tô vendo o tiozinho Tipo, na não minha ia frente. descobrir aos Mas 98 pode ser anos, uma né? ICC, pode ser. Sim. Eu acho que seria muito mais pro infarto, mas pode ser uma ICC sim. Mas eu confesso que eu gostei dessa pergunta exatamente por isso. Tem que dar uma pensada aí.
essa pergunta faz você gastar muito tempo e energia. Agora, por exemplo, essa, se eu sei fazer a conta, eu vou fazer lá 8 vezes 6, 4,8. Eu não vou ficar lendo as alternativas, eu não precisa. E tem muita coisa que vai vir a mais para vocês, tá? Saibam dar uma filtrada. Tem mais 2 perguntas. Vamos lá. Pessoal, antes da gente seguir para a próxima, o que vocês acharam dessa daqui? É pegadinha. Tem muita pegadinha. É bem traiçoeira essa pergunta, mas o que vocês acharam? Fez sentido? É uma pergunta também para cansar você, né? Uma pergunta Cansar a para te sua cansar. mente. É Você uma ficar pergunta ali para você pensando. responder, ficar cansadinho. E vamos ver o que acontece. Professor, Oi. é que essa pergunta aí, na verdade, ela casa bem pra físio, né? Porque a conduta pra gente não seria essa, entendeu? Ah, sim, é Mesmo que verdade. É verdade. não seja. É exatamente por isso que eu errei essa pergunta, porque pra mim seria puxar um elétrico, pegar acesso nos pacientes, não Pô, um tem, elétrico, tipo, pronto. Um elétrico responderia pra gente. a gente chamaria equipe multi, mas não ia ser essa conduta aí. Já com o elétrico na mão, né? Ele já estaria pronto. Ou o exame de sangue, né? Pra ver a. Qual que é o É, nome? Esqueci também. agora. Mas aí, as enzimas, As enzimas cardíacas, isso. isso, os marcadores, tá certo, Tari, tá certo. Eu acho que talvez, não sei se já teriam pedido antes. Eu acho que não, porque não sei. Eu acho que na minha rotina clínica diária ali, pronto-socorro, nunca ninguém pediu um marcador de enzima cardíaca simplesmente porque alguém chegou com dispneia. Não no PS. Talvez depois, investigando com alguns outros sinais e sintomas e quadro clínico, aí a gente poderia pensar. Mas o eletro, sim. Talvez o eletro Entendi. mostrasse antes. Na rotina. Mas o ideal seria. Tranquilo, gente? Eu sei, essa pergunta foi meio esquisitinha. Vamos lá. Durante uma visita de rotina ao consultório médico, uma paciente do sexo feminino, 45 anos, apresenta-se com queixas de fadiga crônica e dispneia leve ao esforço. Durante a avaliação inicial, a enfermeira verifica que o paciente tem uma frequência cardíaca de 55. Tá, vamos, vamos entender primeiro antes de ir para as alternativas. 45 anos, nova. Dá para ter um infarto? É estranho, mas as chances de você ter um infarto, elas funcionam como uma curva de sino invertida, como se fosse um U. Então, assim, começo da vida, você tem muita chance de ter infarto e AVC, por má formação. Conforme você vai vivendo, vai passando aquelas primeiras barreiras, vai caindo sua chance de ter um AVC ou um infarto. E aí vai crescendo de novo, mas dessa vez por outro metabolismo de lesão. Aí é por entupimento, por enrijecimento e por aí vai. 45 anos é nova, independente de qualquer coisa que eu tenha falado até agora, é nova. Fadiga crônica. Fadiga crônica é aquela sensação de todo saco cheio o tempo inteiro. E dispneia leve ao esforço. Um pouquinho de cansaço ao esforço, que a gente entende que não é uma corrida. A gente entende que é levantar para se trocar, para tomar um banho. A gente entende ao esforço dessa forma, tá? Nunca é, tá, dispneia leve ao correr 5 quilômetros. Não. A gente entende que é um esforço para fazer as atividades de vida diária. Durante a avaliação inicial, a enfermeira verifica que a paciente tem uma frequência cardíaca de 55. Beleza. 55, tá alto, baixo, normal? Abaixa. Depende. Por uma pessoa acordada de 45 anos que está numa consulta com a enfermagem, tá baixo. Por uma pessoa que está dormindo,
Tá normal. Então, vamos lá. Para essa pessoa tá alta, baixa ou normal? Vai. Resposta única. 1, 2, 3, foi. Alta, baixa ou normal? Tá baixo. Tá baixo. A frequência cardíaca da paciente é normal? Não, a gente já decidiu que não tá normal. Baixa? Baixa. Sugerindo uma condição cardíaca, eu gosto da palavra subjacente, que é difícil. Subjacente é sub aí abaixo, então tá meio que escondido. Uma condição cardíaca escondida, como uma bradicardia sinusal. Bradicardia, posso não entender muitos termos ainda, mas faz sentido isso daí. Vou deixar isso aqui marcadinho por enquanto. Elevada? Não. Baixa, sugerindo um quadro de embolia pulmonar? A gente ainda não viu embolia pulmonar. Embolia pulmonar causa frequência cardíaca baixa? Não, causa frequência cardíaca elevada. Hum, É um Mas mecanismo de compensação. gostei. Tá certo, não tá errado, ponto. Mas aí vai pedir que a gente tenha um conhecimento sobre embolia. Vamos deixar essa aqui interrogada por enquanto, tá? Mas tá errada. Anormal. Anormal é fogo, né? Anormal, sugerindo marca-passo prévio. Não, se tivesse marca-passo prévio, ela não estaria com a frequência de 55. Ninguém ia regular o marca-passo para deixar com bradicardia, causando dispneia e tudo mais. Então, não. O marca-passo, ele é como se fosse uma retaguarda. Então, assim, seu coração está batendo a 40 vezes por minuto. E aí você está ficando cansado, se sente indisposto, você não consegue levantar para escovar os dentes. E aí precisa colocar o marca-passo, que é o seguinte: seu coração está batendo a 40. O marca-passo ele vai ser configurado, só um exemplo, tá? 60. Significa que, no mínimo, seu coração vai bater a 60 vezes por minuto. Tem algumas variáveis do tipo altura, do tipo localização, do tipo idade, sexo e mais um monte de coisas. Mas o mais importante é, você não pode ficar cansado. Se você está ficando cansado, você está precisando de mais coração. Então, se seu coração quiser bater, o marca-passo ficou configurado a 60, só um exemplo. Se seu coração, por algum motivo, quiser bater a 61, ele pode. 62, 70, 120, 130, não tem problema algum. Para cima, mas para baixo o marca-passo não vai deixar bater. Menos. Então, se seu coração uma hora quiser bater 40, o marca-passo vai dar uma aceleradinha nele. Essa é a ideia, tá? Então, bom, sobrou pra gente baixo com embolia pulmonar e baixo com bradicardia sinusal. Fica um pouquinho complicado para a gente eliminar uma ou outra sem a gente entender como é que funciona a embolia pulmonar. Mas tá certo, a embolia pulmonar não causa bradicardia, pelo contrário, talvez cause taque, porque uma parte do seu pulmão vai parar de funcionar. Então, teoricamente, seu coração vai tentar compensar isso de alguma forma. Essa daqui também precisaria ter um outro conhecimento, tá? Gente, qualquer coisa me interrompe? Vai conversando aí comigo. Acho que esse agora ficou mais fácil ainda de pensar quais foram da físio, né? Durante o processo de reabilitação, que consiste na soma de atividades para promover as melhores condições físicas, mentais e sociais possíveis. Só um detalhe aqui rápido, pessoal. Desde 2020, acho que 2020, 2020. A recuperação de um infarto agora não é apenas a recuperação física. Precisa e envolve também a sua recuperação mental, psicossocial e enfim, tudo, né? Porque se você teve um infarto, você precisa voltar a bater o coração forte e ter as suas atividades. Legal. Só que você também não pode ter medo de ter um outro infarto. Você tem que se recuperar porque às vezes você gastou dinheiro demais com esse infarto. Você tem que se recuperar porque você tem um papel perante a sociedade e você precisa levantar cedo para ir trabalhar e pegar o ônibus e viver.
Então, não é só um coração bater forte. A gente entende depois de 2020 que se é muito mais do que um coração batendo quando você tem um infarto. E precisa, inclusive, de um acompanhamento para a família, que é um baita de um problema. Quer dizer, pô, todo mundo se assusta, né? Teve um infarto, pô, caramba. Vai ter que comer melhor, vai ter que parar de fumar, vai ter que ter uma vida mais saudável, vai ter que fazer algumas mudanças e principalmente perder o medo do coração parar a qualquer momento. Então, beleza. Vamos continuar visando a recuperação de uma vida ativa e produtiva. É isso. É fundamental adotar condutas específicas para pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio e estão sob tratamento clínico após angioplastia transluminal coronária. Palavra difícil, né? Acho que já dá para a gente tentar entender algumas coisas aqui. Lembra quando eu falei que todas as palavras na área da saúde, todas, fica mais fácil se você dá uma quebrada nela. Angioplastia. Anjo vem de... Vocês lembram de alguma coisa que tenha anjo? Artéria, né? Artéria e plastia. Rinoplastia, abdominoplastia, mamoplastia. Plastia é cirurgia plástica. Plástica é melhorar a função, talvez tornar mais funcional. Então, angioplastia é você fazer uma cirurgia plástica nas artérias? Não deixa de ser. Você vai fazer a reconstrução da parede da artéria. Transluminal. Trans atravessa, lumen atravessa por dentro. E coronárias são as artérias coronárias. Fechou? Então a gente vai reconstruir as artérias coronárias por dentro. É isso. Tá bom, mas a pessoa teve um infarto agudo do miocárdio. Beleza? Pergunta longa também que não traz nada, né? 6 linhas aí que você vai ler e vai pensar, ok, o que eu faço com isso? Vamos lá. No treinamento aeróbico, é crucial garantir uma sobrecarga cardiovascular adequada para promover uma diminuição do débito cardíaco. Não, 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 não. Você não vai sobrecarregar o coração diminuindo o débito cardíaco. Você vai sobrecarregar o coração aumentando o débito cardíaco, fazer o coração para trabalhar mais. Bater mais forte ou bater mais rápido. Não, essa aqui já está errada. A monitorização eletrocardiográfica pode ser necessária para pacientes que apresentam arritmias evidenciadas ao esforço. Pacientes que apresentam arritmias evidenciadas ao esforço. Concordo. Dá para se pensar. Exercícios progressivos sempre. Toma cuidado com a palavra sempre, por favor. Tem 2 palavrinhas na área da saúde que nunca são utilizadas. Sempre e nunca. Fechou? Escreve isso grande. Qualquer alternativa que tiver a palavra sempre e nunca, você vai ter que olhar 3 vezes antes de marcar ela, porque provavelmente ela está errada. Exercícios progressivos nem sempre são a melhor alternativa ou a alternativa mais segura para esses pacientes, pois o coração se adapta às cargas. Nem sempre. Toma cuidado, por favor, com as perguntas que têm alternativas com sempre e nunca, toda vez. Tem algumas pegadinhas aí, tá? Recomenda-se classificar os pacientes em 3 categorias de risco, baixo, moderado e elevado, para prescrever os exercícios na fase ambulatorial na reabilitação. Essa abordagem permite que os fisioterapeutas dediquem atenção especial com monitorização mais adequada de sinais e sintomas e controle mais rigoroso dos sinais vitais aos pacientes de maior risco. Essa vírgula aqui está esquisita. Tá certo. O que vocês acham, pessoal? Tem uma pegadinha aí nessa. Bom, vamos lá. A Professor, não dá certo. A C também não dá certo. professor, Oi. a B
No É, caso, tá falando da parte elétrica do coração. tá falando da parte elétrica. E a questão tá falando Hum, de uma angioplastia coronária. uhum, Uma coisa é uma coisa, outra coisa, não é? hum. Eu não sei, Ah, eu não tô conseguindo. matou bem. Faz sentido. Assim, uma coisa é infarto agudo do miocárdio. Uma Uma coisa é coisa. a função, outra coisa é tipo, a função dele, o sangue, tal. E outra coisa é a parte do metabolismo dele. Eu não sei Uhum. se eu tô Não, eu conseguindo entendi. É expressar o tipo, que eu tô querendo dizer. uma coisa é a anatomia tá entupido, outra coisa é a função dele. E isso, a função cardíaca tá alterada. Uhum. E eu acho que isso tornaria essa questão, essa alternativa não certa para essa questão, entendeu? Faz sentido, não tá tão errado, só que eu vou te trazer um problema. E se eu tiver um infarto próximo ao nó sinusal? Ah, entendi. Sim, aí faz sentido. Porque o nó sinusal cria o ritmo sinusal do coração. Se você tiver um infarto ali, acabou o ritmo do coração. Você vai ser ausência de ritmo, arritmia. Não sei. Tanto a B quanto a D parecem estar certas. E de verdade eu também achei. E eu não encontrei se essa pergunta foi recorrida, não encontrei se teve algum problema, mas, por mim, as duas para mim não estão tão erradas assim, não. Na verdade, as duas estão certas. Ponto. Agora sim, treinamento aeróbico é crucial garantir a sobrecarga cardiovascular adequada para promover a diminuição? Não. Você vai treinar aeróbico para aumentar o débito cardíaco. Pronto. E exercícios progressivos nem sempre são a melhor alternativa. Às vezes você não vai conseguir progredir e ponto. E nem sempre o coração vai se adaptar às cargas. Ponto. Às vezes é o limite novo do coração. Que droga, mas é isso. Então, A e C, bem erradas. B e D, ao meu ver, certas. Deixa eu aproveitar. Essa última pergunta aí, ela é destrinchada de várias formas diferentes, tá? Ahn, deixa eu trazer algumas ideias aqui para vocês. Cadê? Pronto, vamos lá. Uma das perguntas que estava das alternativas era: explique como os diferentes componentes da descrição da dor podem fornecer pistas sobre a sua etiologia e possíveis estratégias de tratamento, considerando fatores como localização, qualidade, intensidade e características associadas. Vamos entender isso daí. Alguém fala que está com dor. Quais as perguntas que você tem que fazer logo em seguida para essa pessoa? Onde está doendo? A Primeira intensi coisa, a onde está intens doendo? a Deixa eu trazer intensidade, vocês aqui para pro meu Word. Pronto, eu acho que a pronto. intensidade também, Intensidade, e como que é a dor. boa. Localização, intensidade. E Como assim? característica da dor, tipo, se ela é Boa. empontada, se ela é em queimação, se ela é, enfim, Uhum. mais ou menos características da dor. Localização, qualidade, intensidade. Quanto dói? Mas tem mais uma pergunta aí, duas perguntas que estão bem associadas. O que que você faz que piora a dor e o que que você faz que melhora a dor? Entende? Sim. Tipo, se a Fatores que pessoa tá com uma ajudam. dor no estômago, por exemplo, se ela se alimentar faz doer mais ou se dói menos depois que se alimenta. É Eu tenho uma. uma dor no meu abdômen, eu não consigo especificar aonde.
ela dói muito, vem como se fosse uma pontada, é uma dor muito forte e dói toda vez que eu bebo café. Gastrite, parece. Não, dói toda vez que eu vou levantar da cama. Talvez mais uma muscular. Não, dói toda vez que eu vou no banheiro. Talvez uma hérnia. Fechou? Sempre pensem dessa forma, tá? A dor, a forma com que dói, a intensidade, o que faz que piora, que melhora, vai te dar muita dica para fazer o diagnóstico dessa dor. Você não precisa nem muitas vezes fazer nada, além de só conversar com o paciente para você entender o que está acontecendo com ele. Dói quando eu respiro. Exato. Discuta a importância de realizar uma avaliação completa do paciente, incluindo história clínica detalhada, exame físico e, quando necessário, exames complementares para uma abordagem abrangente da dor e para identificar possíveis causas subjacentes. A gente acabou comentando isso. Eu não gosto muito de perguntas como essa, porque são muito amplas, mas são muito abertas. Não me dá um norte. Você tem que definir muito bem o norte na hora que você vai responder, tá? Ah, descreva como as escalas de avaliação da dor, como a EVA, podem ser úteis na quantificação da intensidade da dor, mas também ressalte as limitações dessas escalas na captura de aspectos qualitativos e emocionais da dor. Vixe. Vai lá, falem, desabafa. É porque ela é subjetiva, né? Aham. É, Primeiro, é, por que ela é útil? ela é útil que ela vai te dar um pouco de mensuração da dor, de quantidade de dor, mas porém é aquilo que a gente discutiu na aula passada. Cada um sente de um jeito, e às vezes para mim o meu 5 pode ser para outra pessoa um 10, entendeu? Então, tipo, é meio subjetivo. Aí talvez entre um pouquinho da parte psicológica e emocional. Sim, como tá na própria alternativa aí, né? Emocionais da dor, tipo, é, Pessoal, mas por que eu preciso falar que minha dor está 7? Como isso ajuda? Lógico, é importante porque eu tô vendo que tá doendo 7, mas e aí? O que eu faço com isso? É para Fran, você ter uma noção, professor, hum, de como mexer com a sua conduta, né? boa. Isso, boa. Assim, isso, pô, legal. Porque assim, uma dor de 10 eu vou precisar correr, uma dor de 2 de 10 não preciso com tanta pressa assim. Uma dor grande, eu preciso fazer muita coisa, provavelmente. Isso é importante. Então, vamos lá. Nortear a conduta é importante. O que mais? Fran, protocolo de dor. Professor, Hum, quando a gente vai avaliar a dor do paciente, hum, uma coisa que a gente sempre coloca em mente, né? A gente não mensura essa dor porque uhum. é dele, mas a gente consegue ter noção do que é, por exemplo, uma dor que vai precisar de uma dipirona ou de uma dor que vai precisar de uma morfina, digamos assim. Mas, enfim, primeira coisa, a gente estabelece vínculo com o paciente. A gente, principalmente, não vou dizer que o que a físio não, porque a físio também faz isso, mas a gente está ali do lado do paciente o tempo todo. E tanto os enfermeiros quanto os técnicos têm essa necessidade de criação de vínculo para que eles confiem nas nossas condutas e confiem na gente para que a gente consiga entender, de fato, não só o físico desse paciente, mas o emocional, o que está agravando a situação dele. Porque um paciente, muitas vezes, que ele fica sentindo dor dias, ele vai chegar para a gente abatido. A dor dele já está num nível para ele insuportável, porque
Existem os pacientes que eles aguentam psicologicamente muito bem a dor. Então, eles vão chegar em último caso para essa solução, entendeu? Boa. Faz todo sentido, mas ainda acho que ficou muito parecido com o nortear a conduta e, lógico, cria vínculo, porque é importante. Assim, gente, vamos entrar um pouquinho mais na dor. Sem dúvida, muitas vezes ainda, principalmente ali na parte paliativa, que vocês sabem que eu amo falar, mas é importante você se sentir acolhido e você saber que alguém tá preocupado com você. O que mais faz levar alguém a procurar o serviço médico não é porque o braço está torto no lugar onde não deveria estar, ou que está sangrando pelo cocô, ou não é isso que faz as pessoas procurarem o hospital. Vamos ser sinceros, faz uma pessoa, o que leva alguém para o médico é a dor. É difícil alguém que vai no dentista para fazer só para ver se está tudo bem. As pessoas vão no dentista quando o dente cai, quando o dente está doendo muito, a pessoa vira a noite de dor. Essa é a realidade. Mas tem uma outra coisa. A maior parte quando você chega no hospital e você fala que está com dor, existe uma cadeia de procedimentos que tem que se seguir depois disso. Por exemplo, depois de um certo tempo, alguém tem que virar para você e perguntar, tem que fazer alguma coisa sobre a sua dor e tem que perguntar de novo, como é que está a sua dor agora? Então, perguntar como está doendo, o quanto está doendo é importante porque permite que a gente faça um controle sobre sua dor. No sentido de nortear a conduta, vou dar dipirona, vou fazer massagem, vou dar morfina em bomba. Ou também para que eu entenda, por exemplo, que hoje sua dor está 8 e ontem sua dor estava 5. Então hoje sua dor está maior, eu preciso fazer algo a mais hoje. Ou então sua dor melhorou, estava 10 e agora está 6. Tudo que a gente faz na área da saúde é sempre importante você saber medir. Porque se você mede, você sabe o quanto você está fazendo algo ou não, ou quanto você precisa fazer mais ou menos, ou se você teve sucesso ou não. O paciente estava com dor, aí eu dei morfina e agora ele está com dor. Mas você não falou que ele estava com uma dor de 9 e agora está com uma dor de 2. Então, é importante você medir, porque a gente só consegue melhorar ou mudar aquilo que a gente mede. Então, primeira resposta que vocês têm que ter em mente para todas as avaliações é uma forma de medir. Medir para saber o que eu estou fazendo e como que eu vou seguir, principalmente para isso. E aí, como a Silvana falou, para nortear a conduta. Uma coisa é uma dipirona, uma coisa numa dor 8, uma coisa é uma morfina numa dor 8. Fechou? E aí vem, lógico, a parte aí de ser subjetiva e a parte emocional da dor. E aí, como a Fran bem colocou, dor, poxa, você fica meio dói, né? Machuca, incomoda, você fica triste, você fica angustiado, você fica com medo. E angústia, dor e ansiedade geram mais dor ainda. Então, a dor serve para isso, é para mostrar para você e para o mundo todo que você não está bem, que você está precisando de ajuda. Para isso que dói. Agora, me fala as limitações dessas ferramentas, em especial da EVA e da END, que é a escala numérica de dor. Normalmente a gente usa junto, né? EVA de 0 a 10. Qual que é a Tem principal aquela, limitação? Pode falar, tem Fran, perdão. aquela, tem aquela que a gente mensura relacionada às pessoas que estão sedadas. Eu não vou lembrar o nome, que a gente vai observar muito os sinais vitais dela, a, a situação dela ali em si. Eu não vou me Isso lembrar o aí. nome dela. É a PENAD. Vocês lembram o nome da outra escalinha que nós vimos? Deixa eu pegar aqui a fotinha delas para a gente discutir. A BPS? Isso, a Behavior Pain Scale. Essa daí é um nome mais complicadinho. Mas, lembra, eu não preciso que vocês decorem os nomes nem nada, mas eu preciso que vocês lembrem da essência.
A EVA, ela tem uma limitação gigante, que é eu precisar do meu paciente acordado, conversando comigo. Aquele senhorzinho de 90 anos, eu não vou conseguir, 98, né? Eu não vou conseguir parar e perguntar para ele, oi, tá doendo? Não vai rolar. Tá doendo, mas e aí? Ele vai gritar, ele tá xingando, ele tá chorando, ele tá com medo. Não vai dar muito certo. Da mesma forma, um paciente que está com uma demência um pouco avançada, eu também não consigo ter esse tipo de conversa com ele. Deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal. Aqui. Deixa eu trazer vocês para mim. A aula está um pouquinho desconfigurada, desformatada, porque é uma aulinha meio antiga. Pacientes com demência, a gente usa a PENAD, que é essa escalinha aqui, ó. E basicamente avalia 5 quesitos e dá de 0 a 2 pontos para cada um dessas alterações. Então, é uma escala que vai de 0 a 10, igual à escala numérica de dor. E aí você pode meio que traduzir uma dor 2, uma dor 10, enfim, pela expressão facial, respiração, pelos gemidos, pela linguagem corporal e pela consolabilidade. Consolabilidade é aquilo. Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ah, mas olha aqui a televisão. Ah, mas me conta como é que o senhor estava hoje. Ele tá demente, mas ele consegue conversar um pouquinho, não consegue? Se você consegue tirar a atenção dele, é porque da dor, é porque tá doendo. Mas pode ser que não esteja doendo tanto. Agora, aquele senhor de 98 anos não parecia que estava fácil de consolar, não. Tava tenso, provavelmente estava fazendo umas caretas, tava resmungando, tava xingando, tava chorando, provavelmente. Talvez, tava gritando. E tava com uma hiperventilação, tava com uma frequência respiratória um pouco mais alta, né? Mas uma dor aí de 6 a 8, pelo menos, ele tava. E, cadê? Aqui. A gente tem a BPS, que é uma escala usada para pacientes que estão intubados. Basicamente, ela usa os mesmos critérios, mas de uma forma um pouquinho mais simples. Basicamente, o que ela avalia é a expressão facial, os membros superiores e a sua interface com a ventilação mecânica, porque esses pacientes sedados, normalmente não, eles estão em ventilação mecânica. Tá bom? Só que essa aqui vai de 3 a 12, ela não vai de 0 a 10, mas aí você vai ter que fazer uma regrinha de 3 ali, que dá para você fazer a conversão ali para dor, tá bom? Nossa, essa foto aí fui eu que tirei, viu? Eu lembro dessa foto, caramba. Não se esqueçam. Ah, eu deveria ter deixado. Pera aí que eu vou trazer vocês de volta para essa foto. O corpo fala. Então, se você está sentindo dor, por mais que você seja forte, machão, vou esconder a dor, não tem como. Mostra, o corpo vai dar sinal. Você vai estar encolhido, você vai tremer, você vai ficar mais. Você não vai comer, você não vai dormir. E isso, depois de um tempo, começa a deixar os seus sinais. Então, é isso. Vamos voltar lá para a nossa prova. Lembrando, isso aqui foram perguntas dissertativas, tá? E pela pergunta ser de fisioterapia, sim, estava falando sobre fisioterapia, tudo isso te pergunta para dor. Analise com uma abordagem multi, envolvendo profissionais de diferentes especialidades, como médicos, físicos, psicólogos, pode ser fundamental no manejo da dor crônica, integrando tratamentos farmacológicos, terapias não farmacológicas e suporte psicossocial. Eu vou pedir para a gente dar uma puladinha nessa, porque na aula de paliativos praticamente vai ser isso daqui inteiro. A gente
pode falar sobre isso aqui um dia inteiro que ainda vou ter coisa para falar. Mas todo mundo tem alguma coisa para fazer em relação à dor. Desde perguntar, desde conversar com o paciente, tentar distrair ele, mostrar alguma coisa lá fora, até ajustar o travesseiro, arrumar a posição do leito. Gente, para o paciente é a primeira vez que ele está ali. É a primeira vez que ele está com dor, é a primeira vez que ele está deitado numa cama de hospital, é a primeira vez que ele está se sentindo sozinho, é a primeira vez que ele está sendo invadido e violentado de alguma forma, do tipo, poxa, sei lá, eu não consigo nem fazer xixi se alguém estiver perto, quanto mais fazer no meio de uma UTI, ou então fazer cocô no meio de um monte de gente, não vai rolar, dói, machuca, incomoda, assusta, e pra gente é só segunda-feira. Para eles é tudo. Então, ter esse papel de acolher, entender e manejar não só a dor, mas o sofrimento é parte da equipe de saúde. Não só de uma profissão, na verdade, eu acho que nem só da parte da saúde, né? Deveria ser talvez obrigação de todo mundo. Mas a gente é pago para promover conforto. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é isso. Fechou? E proponha possíveis estratégias de manejo da dor para o caso apresentado, considerando uma abordagem multimodal, eu gosto da palavra multimodal, que inclua analgésicos, técnica de fisioterapia, como exercícios específicos para a região lombar, e medidas de autocuidado, como relaxamento e modificação das atividades de vida diária. Vamos lá. Acho que essa lombar aí tá meio errada. Enfim, o que a gente poderia fazer com esse paciente aqui enquanto o suporte não vem? Vai lá, qualquer ideia tá valendo. Quer dar de pirona? Vamos lá, vamos discutir de pirona. Dá para dar de pirona para esse paciente? Dá. Dá pelo menos para discutir. Mas antes da dipirona chegar, antes do remédio, antes de qualquer coisa, o que eu posso fazer agora para esse paciente aqui? Lê o caso de novo para mim, professor. Veio? É um senhor de quase 100 anos, 98 anos, que está internado com uma dispneia importante. E aí ele evoluiu com um quadro de delírio hiperativo, realizando movimentos constantes para retirar a roupa que cobre o seu tórax, muitas vezes se arranhando. Na avaliação é notada uma frequência respiratória de 25, saturação de 99 e uma frequência cardíaca de 135. Bastante sudoreico, pálido e com as pupilas dilatadas. O que a gente pode fazer para esse paciente? Para o senhor Alceu. Elevar a cabeceira dele. Pronto. Já ajuda bastante. Tentar tranquilizar ele, porque não sei se, como ele tá com delírio, já não sei. Gente, como é que vocês falariam? Como é que vocês têm. Oi, Thali, pode falar. Uma VNI, ou então colocar até um catéter de O2 só para ele sentir que tá, tipo, mais pra placebinho parte ali? também emocional, sabe? Tipo, ó, tô com um arzinho aqui entrando, se acalma um pouco essa parte, esse desespero dele, será? Sim. Ou não? Ó, eu tenho que te dar a resposta da vida e a resposta dessa prova. Resposta da vida, sim, tá certo, tá? Catéter nasal placebo ajuda, deixa o paciente mais confortável. Placebo porque a saturação dele está 99. Lembrando que indicação para uso de oxigênio é queda do oxigênio, ou seja, a gente só dá oxigênio para quem está com pouco oxigênio. Na vida, sim. Nessa prova, não coloque isso não, porque senão vão dar errado para você Então vão bonito. falar que eu tô doida, eu Ah, tá louca entendi. essa daí. Tá dando... Tipo, ele tá saturando 99, você tá querendo colocar o 2 nele? Exatamente, Thali. Mas na vida... Mas eu quis dizer realmente no sentido do placebo mesmo, só para ele Oi, funciona. perceber que tão dando atenção pro que ele tá falando, entendeu? Porque ele tá Uhum. sentindo e para ele Trazer tentar vocês melhorar. pra cá. Mas mais pela parte de placebo mesmo, deixaria tipo bem
mínimo possível, só para ele sentir um ventinho, assim, sabe? Sim. Eu acho que tá certo. Vocês concordam, gente? Assusta? Tudo bem? Que mais? Posicionamento, um catéter ali. Que mais? Que mais? A Fran falou uma coisa legal. Tentar confortar esse paciente. Às vezes você conversar com o paciente, falar, oi, olha, tá tudo bem, o senhor está bem, vai ficar melhor, mas estou aqui com o senhor. Tenta conversar com ele. Isso pode ajudar. Tá bom? É Que mais, aquilo, né, gente? né, Pro, que é falado. Muitas das vezes a gente acaba sendo psicólogo até do paciente naquele Nossa, momento, né? às vezes eu acho que a gente Então, deveria ser estar mais conversando psicólogo, também né? com o Uhum. paciente é igual que a Thalitinha falou, né? A parte do placebo também é muito importante. Perdão, Cami. Eu caí. Voltei. Cami, desculpa, eu caí no meio da sua frase. Imagina, Pro. O que eu falei é o seguinte, uma coisa que a gente ouve muito na faculdade é falar que nós também acaba fazendo a parte assim do psicólogo, né? O paciente naquele momento, ele quer conversar, ele quer mostrar, né? E foi o que a Thalitinha falou. Às vezes a parte do próprio placebo em si acaba amenizando aquilo, né? Aquela sensação. Total. Às vezes, gente, lembra? Dipirona e placebo têm o mesmo efeito, viu? É. Farinha de trigo e dipirona são tão eficazes para dor de cabeça, eles são iguais, têm a mesma eficácia, melhor dizendo. Porque resolve, resolve. A gente é um bichinho esquisito. É, como eu falei, dei o exemplo da minha avó, né? Ela achava que a dipirona 500 era mais forte do que a dipirona 1 grama, então ela achava que a dor de cabeça que ela sentia só passava com a dipirona de 500, que a dipirona de 1 grama era muito fraca. E tipo, ok, então tá bom. Mas, gente, eu Mas acho aí, que faz pouco tempo que uma das coisas que eu achei mais interessante é que hoje o tratamento padrão para ansiedade é um medicamento. Pegaram esse medicamento e foram testar ele contra qualquer outra coisa, inclusive contra a meditação. E a meditação é melhor do que esse medicamento padrão ouro hoje para ansiedade. é o que começa com F? Eu não lembro agora. Peraí que É, eu tô com o artigo aqui, porque na hora que eu li eu falei, caramba, é o meditação é melhor. fluoxetina, eu acho que é o Não nome. duvido não. A fluoxetina eu ainda conheço, mas eu acho que não era a fluoxetina. Não. Eu acho que não. Mas hoje, então, eu posso dizer que o tratamento ouro para ansiedade deveria ser meditação? Sim, sem dúvida, sim. Porque é um medicamento, na verdade, é uma terapia melhor do que o tratamento ouro medicamentoso. Esquisito, né? Mas é isso. Ô, Pro, Oi. eu nunca levei tão a sério quando os professores falavam assim que essa história do placebo, né? Eu sempre falava assim, não deve ser assim. Mas nós Uhum. pegamos um paciente algum tempo atrás e esse paciente é um paciente neurológico e ele entrou em surto psicótico, só que nós precisávamos fazer a reabilitação dele porque fazia muito tempo que ele estava somente deitado, ele não se levantava para nada, Uhum. porque ele perdeu a esposa dele, enfim. E ali ninguém conseguia chegar perto dele. Ninguém, tipo assim, nem o médico, enfim, ninguém conseguia chegar. E aí eu falei pro meu preceptor, né? Eu falei assim: olha, eu posso tentar? E meu preceptor falou: bora, cá, tenta. Não, você já tem. E ali eu conversando com ele, eu falei assim: seu Carlos, o que tá acontecendo? Ele falou assim: eu preciso do medicamento, eu preciso do medicamento. Só que assim, ninguém sabe qual medicamento que ele estava falando.
E aí eu falei assim, então não seja por isso. Eu estarei indo agora e vou pegar o seu medicamento. Só que se eu der o medicamento para o senhor me promete que o senhor vai levantar dessa cama? Fazia 3 meses que ele não se levantava. Eu falei, o senhor me promete que se eu te der o medicamento que o senhor quer, o senhor vai levantar dessa cama e a gente vai deambular? Aí ele pegou e falou assim, tudo bem, professor, eu fui até o bebedouro, coloquei em uma seringa água, coloquei na boca dele, ele olhou para mim e falou assim, era só isso que eu queria. E era água, literalmente água. E aí ele começou a andar pelo hospital e não parou mais. Aí as enfermeiras falaram que agora elas pegam água, colocam na seringa e dá para ele. Gente, às vezes é o que precisa. Entendeu? Assim, É a atenção, né? Atenção. Exatamente. A gente está falando muitas vezes de um paciente que pode estar confuso, tudo mais, sim, mas a gente está falando também da gente, viu? Não acha você que você é diferente, não. Placebo não faz diferença em mim. Faz sim. Se você pegar qualquer pessoa e virar para ela e falar assim, olha, os efeitos colaterais da dipirona incluem náuseas, a pessoa vai ficar meio esquisita tomando dipirona, tá? Nossa, tô meio nauseado. E é comprovado em pesquisa, tá? É só você falar, não precisa, a pessoa não precisa nem acreditar, ela só precisa ouvir. É esquisito demais, né? Então, para esse tipo de paciente, conversar ajuda. Dá um remédio para ele, dá uma aguinha para ele. Assim, vamos lá, vamos voltar para esse paciente. Não deem água para ele, pode ser que ele precise ser entubado já já, blá blá blá. Mas ouvir ele conversar e entender é de graça, só vai custar seu tempo. E tá tudo certo. Você é pago para ficar ali, então vai lá. Usa seu tempo da melhor forma possível. Dúvidas? Não, pronto. Ah, vamos submeter nossa prova aqui, peraí. Ué, para mim não vai aparecer? Tá bom. Bom, a ideia é, essas perguntas aqui, elas são realmente deu. Ah, essas perguntas aqui realmente são de processos seletivos por aí da vida, tá bom? Não fiquem tristes se vocês erraram algumas coisas. Eu entendo que algumas pegadinhas realmente vão aparecer. E, pessoal, não existe prova que não tenha uma pergunta que você não pense, pô, isso aqui tá muito confuso, isso aqui tá errado, isso daqui tá errado, não sei. Mas tá errado para todo mundo, tá confuso para todo mundo. Então você não precisa, tenta entender o que a pessoa está perguntando e vai lá, sabe? Por exemplo, essa questão que a Thalita trouxe do catéter nasal. Não tá errado. Só que o paciente está saturando 99. Até o cara. A pessoa vai parar de ler, não, no catéter nasal, tá doida, tá dando catéter nasal. Acabou. Próximo. Tá errado. Já vai achar que eu vou fazer ele ficar com hiperoxemia. É. Vai matar o velho aqui de hiperoxemia. Não tá errado na vida, mas tá errado pra prova. Então, como é na prova que a gente tem que provar alguma coisa, vamos lá. Gostei. Todo mundo foi bem na prova até aqui. Eu vou repetir isso, mas assim, não esqueçam que isso foi o primeiro passinho, sinais vitais, coisinha mais leve. A gente ainda nem estudou embolia pulmonar, a gente nem estudou bradicardia sinusal. Então, vamos indo. Agora que a gente já consegue falar algumas palavrinhas mais tranquilos, a gente já vai começar a entrar em alguns assuntos mais específicos, tá bom? Pensando que se trata de um grupo para estudos de terapia intensiva, de modo geral, então não tem como não focar na área de terapia intensiva, é cardiopulmão, é coração, pulmão, cérebro e funções mais nobres dos órgãos. Fígado, rim, a gente não vai se preocupar tanto com as outras funções secundárias, a gente vai focar no que é primordial ali dentro. O pessoal da nefro vai cuidar dos nefros, o pessoal da hepato vai cuidar dos hepatos, a gente tem que cuidar do coração, cérebro e pulmão.
Esses são os órgãos mais importantes que a gente lida na terapia intensiva, então eu já vou começar a puxar a sardinha mais para esses, tá? Os sinais vitais vão voltar, não tem como não voltar, não tem como sair daqui, mas agora o foco vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Como agora já são 9h30, não dá para eu começar um assunto pesado hoje. Então, tô aqui matutando. Eu acho que vamos encerrando por hoje, pessoal. Eu já ia mostrar o próximo slide, já ia trazer mais coisas, então vamos segurar um pouquinho. Semana que vem a gente volta. Eu vou falar ainda sobre avaliação, porque eu preciso nivelar vocês para o nível de consciência desses pacientes. O que é rebaixamento, o que é confusão, o que é delírio, o que é coma, o que é morte encefálica e essas coisinhas que é fazer diferença. E aí, bora, vamos para os pulmões da vida aí, vamos para as anatomias e fisiologias que tem muito assunto para a gente ver. Tá bom? Fechou, Tá Pro. bom, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Deixa eu encerrar a Obrigada, professor. Boa gravação. noite. Ó, quem tá assistindo gravado, manda lá depois a fotinha, viu? Pronto. Hoje